Fala galera do Futático, mais uma resenha esportiva com conteúdo aqui para vocês. Hoje um convidado bastante especial aqui, de Nelson, ele que era jogador de grandes clubes aí do Brasil. O diretor, roda a vinheta aí que o Nelson vai se apresentar com a gente aí. Nelson, seja muito bem-vindo ao Futático, a casa do futsal e do futebol. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Pô, legal demais. É um prazer estar participando com vocês, poder compartilhar algumas ideias, o que vivi no futsal também, a transição para o campo e um pouco da minha carreira. Vai ser muito legal esse bate-papo. Boa, bacana. Começar pelo Vitor Hugo. Zé, puxar sua primeira pergunta aí. Boa noite, Nelson. Quero saber quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na transição de base para profissional. Você que ajudou o Corinthians a ganhar a Copa São Paulo em 2005. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou quando saiu da base e transitou para o profissional? Bom, na verdade, assim, essa transição minha, eu tive duas, assim, né? Mas vamos se dizer que a principal foi no Guarani, né? Que eu comecei no Guarani de Campinas. Então, eu subi do juvenil para o profissional. Não passei nem nos juniores. Então, assim, foi uma transição, foi muito rápido, na verdade. Não teve nem transição, assim, de eu ficar um tempo no profissional, pegar experiência e tal. De repente, meio ano ali, um ano no profissional para pegar experiência. Não foi. Foi do juvenil, tá jogando no juvenil, jogar um campeonato, jogar uma final. E na semana seguinte, você já tá no profissional treinando. E passou 2 semanas, você já tá estreando no Pacaembu contra o Corinthians. Então foi muito rápido, com 17 anos ainda, né? E eu creio que tudo tem um pró e contras, né? Então, assim, por um lado foi muito bom para mim, por estar subindo profissional, já ser o 10 do Guarani, jogar e poder jogar um brasileiro, ser revelação. E pelo outro, falta um pouco de maturidade, um pouco de... Porque principalmente o jovem, que chega muito rápido ao profissional, oscila muito, né? E como eu vivi uma situação de na base estar sempre jogando, sempre capitão, faz gol, artilheiro, peguei seleção, tudo, então eu não tive muitas frustrações assim na questão do Guarani na base, né? E nas outras bases também, desde o futsal, eu sempre fui destaque na maioria dos times, assim, né? Perder, derrota, isso faz parte, mas sempre é destaque. Então, eu não tive esse tempo, assim, de lidar com essa situação, sabe? Eu acho que foi o que faltou para mim de saber sofrer. É o que eu uso bastante, né? Sofrer. De repente, o sofrer do jogador é ficar no banco, é esperar a oportunidade dele. E eu não tive isso, né? E eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi isso, de repente, chegar no Corinthians, né? Chegar, jogar, ajudar, e depois dar uma caída, né? De nível, de situação, de jogo, e não ter essa situação assim de maturidade, sabe? De saber esperar a vez, de querer tomar as atitudes sempre na emoção. Então, eu acho que essa transição para mim aí, eu acho que o que eu mais tiro assim de dificuldade foi isso. Em 2003, né? Você vai para o Corinthians, né? Contratado como a revelação do Bugre. E logo em 2005, né? Chega aquela parceria com a MSI, né? Com vários medalhões, né? Estar atrás. Como foi para você, que era um dos jovens mais promissores daquele elenco, essa chegada desses medalhões? Agregou, prejudicou vocês? Como vocês sentiram a chegada desses jogadores dentro do grupo? Então, Gui, na verdade, assim, na verdade, só de subir para o profissional do Guarani, com a idade que eu subi, com 17 anos, já era tudo muito novidade para mim, né? Eu sou de Taboão da Serra, São Paulo, periferia, tudo, então
os jogadores do Guarani, alguns jogadores como Esquerdinha, Marquinhos, que jogou no Flamengo, Palmeiras das Antigas, Rodrigão, Jean goleiro, esses caras mais experientes. Então, para mim, era tudo, cara, o cara que eu jogava no Play 1, entendeu? Então, a gente, assim, eu ficava, caramba, cara, tô aqui e tal, né? E assim, 7 meses de profissional, eu fui pro Corinthians, né? Aí você chega no Corinthians apresentando com o Rincon, Fábio Costa, aí do seu lado o Gil, o cara que você tá vendo direto na televisão. Então, assim, cara, você fica impressionado com a situação, você nem olha quem é medalhão, tipo, você não olha essa situação, esse medalhão é bom, esse é ruim, cara, você fica todo, assim, tudo eufórico, assim, tudo é mil maravilhas, né? Mas quando eu cheguei no Corinthians, realmente foi uma situação, uma transição no Corinthians, assim, né? Daquele time vencedor de 2000, 2002, 2001, 2002, 2003, que começaram a sair em 2003 e 2004, todo mundo saiu, né? Então, foi uma reformulação, o Rincon chegando no final de carreira, Regis Pitbull já numa situação que não era mais aquele da Ponte, eu como uma revelação do Guarani, Adrianinho também da Ponte, Julinho do Paulista Jundiaí. Então foram várias apostas, né? Eu acho que o mais assim assertivo assim que teve ali foi o Fábio Costa, que veio do Santos já com um nome muito grande, e o resto tudo meio que aposta, né? E daquele grupo, aquele pacotão que famoso, que todo mundo fala daquela época, os que ficaram só foi eu e o Fábio Costa, né, para 2005. Então a gente conseguiu segurar 2004 ali, ficamos para 2005 e foi o time da MSI, né, com aquela também eram grandes jogadores, Tevez, Nilmar, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, era um timaço. E a gente com 18 para 19 anos conseguiu ficar, porque não é fácil se manter no Corinthians com pouca idade. Então, assim, eu não via isso. Tudo para mim, na verdade, era tudo muito novidade, e novidade boa, né? Então, a gente eu não via dessa maneira, né? Aí, com o passar do tempo, tal, experiência, vai jogando, vai pegando, aí você vai analisando as melhores situações de companheiro, se é bom pro grupo, se não é, né? Mas naquele momento eu só ficava admirando os caras, né? Você falou aí do videogame aí, eu comentei com meus amigos aí, antes de marcar com você, que na época do Play 1 eu só contratava você pela agilidade, né? Na Master Liga do PlayStation 1, né? Aquele famoso PlayStation 1. O Lucas fez 2, eu faço 3. Contratava bastante você. Era isso mesmo, a gente... Pô, essa época era boa demais, hein, cara? Putz, era muito legal, cara. Velocidade, né? Corria pra caramba, né? Verdade. Era o que precisava, né? Não é igual hoje, né? Que tem que ter todo um equilíbrio no jogador aí no FIFA, tudo, mas naquela época tinha que correr já tava bom, colocava o Roberto Carlos no ataque. Isso, era corria, quadrado, X. Essa daí é boa, o Roberto Carlos no ataque. Corria, apertava quadrado e X, cortava pro meio e caixa. É verdade, cara, que tempo bom, né? Boa. Lucas? Bora lá. Em 2005, vou falando um pouquinho desse ano bom que você esteve lá, foi campeão brasileiro, né? E lá vocês teve dois treinadores no ano, o Passarella e depois o Antônio Lopes. O que você vê de diferente nesses dois treinadores? O trabalho dos dois, um é mais paizão, o outro é mais que cobra bastante. Como que é esses dois estilos de treinador? Eu vou comentar dos dois, mas aquele 2005 ali passou mais treinador, né? Na verdade, começou com o Tite, né? O Tite começou o ano porque 2004, quando ele chegou no começo do Brasileiro, ele ergueu o time, né? Conseguiu colocar ali em quinto, aí ficou para a montagem do elenco. Ficou 2005 depois que veio o Passarella, né? Uhum. Mas assim, falando exclusivamente dos dois, assim, cara, o Passarella é um treinador assim como tinha muita moral, assim, todo mundo sabia da grandeza dele, né? E então assim a gente ficava aguardando coisa legal, assim, né? Ver coisa boa, aprender, né?
E ele é um treinador, cara, assim, que não tá nem aí para medalhão, se é o Tevez, se é o Roger, se é o Dinelson, se é o Jô, que tá... Não interessava. Tanto é que, cara, ele dava dura no Roger, no Carlos Alberto e elogiava o Gi Paraná, entendeu? O Gi Paraná tava subindo, teve um jogo que ele tirou o Carlos Alberto e colocou o Gi Paraná para jogar, né? E o Gi Paraná subindo da base, né? Tava começando no profissional ali. Então ele era muito assim, cara, não tinha isso, tinha que fazer o que ele queria e se não fizesse, não tinha idade, não tinha moral, não tinha nada, tinha que fazer aquilo que ele queria. Então eu gostei muito dessa parte dele, sabe? Gostei muito, assim, sabe? Pena que ele ficou muito pouco tempo e não deu para avaliar um trabalho melhor, assim, né? Porque naquela época ele chegou, era jogo atrás de jogo, né? Então não teve muito treino, assim, para você avaliar o trabalho do dia a dia dele, de uma semana, né? Como que vai. Então foi jogo atrás de jogo. Já o Antônio Lopes já fica mais tempo, já passou de 2005 para 2006 também. O Antônio Lopes é uma mistura de paizão com delegado, cara. Na mesma hora que ele tá te dando a moral aqui, ele tá te dando umas duras, velho, que você, cara, fica sem rumo, assim. Mas, cara, ele é sensacional, eu tenho um carinho muito grande por ele. Na época do Corinthians ali, ele começou, obviamente, colocando o pessoal, né, que tem mais moral, que tinha mais nome e tudo, né? Até pela grandeza também. E aos pouquinhos foram dando oportunidades, né, pra gente, eu, Elton, Bobô, Bruno Otávio, Eduardo Ratinho naquela época. E ele é cara, ele é mais duro, ele é mais, cobra mais, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo ele sabe ser paizão, sabe trazer a gente pro lado dele, tudo, né? Dentro de campo, cara, arroz com feijão ali bem feito, sabe? Cada um fazendo a tua função ali, nada de muita coisa tática, assim, bem simples, mas bem objetivo, que ajudou a gente a ganhar o título ali em 2005. Você citou o Tite. O Tite, nessa época, já demonstrava ser um futuro treinador da seleção? Cara, não digo assim, não digo que ele é hoje, porque eu consigo ver a evolução dele muito grande. E mais ainda na questão ofensiva, né? O Tite sempre foi muito bom na questão defensiva, né? Na questão de posicionamento, questão do jogador saber o que vai fazer defensivamente. Então, ofensivamente, ele armava o time e ia muito com o talento do jogador ali fazer a função, né? Claro, tinha as coisas que a gente fazia taticamente, mas depois ali, 2012, ali que ele voltou para o Corinthians em outra situação, 2012 ou foi o 2014, eu não lembro, ou 15, né? Eu creio mais que foi em 15, que ele estudou tudo, aí ele voltou com uma situação muito boa, assim, já completando com a parte defensiva dele, que era sensacional. E ele voltou com a parte ofensiva, com transição, saída de bola, desde o goleiro até o ataque. Isso, Então, assim, exatamente isso. Em 2012, mesmo sendo campeão mundial, o Corinthians era marcado por um sistema defensivo sólido. Em 2015 já era uma mescla mesmo. Inclusive teve uma goleada marcante no São Paulo. Sim. Então, Não, 6-1 no São Paulo. Em 2015 já era um time mais... Então, se eu for ver o Tite assim, da minha época ali de 2004, 2005 no Corinthians, eu creio que a grande evolução dele assim foi a parte ofensiva, assim, porque defensivamente ele sempre foi muito acima da média. Então, a parte ofensiva dele, de triangulação pelos lados, posse de bola, esse jogo apoiado aí que todo mundo comenta assim, mudou muito e realmente ele prova que é, sem dúvida, para mim, o melhor treinador brasileiro. Diego, pode fazer a sua pergunta. Nelson, na sua carreira você jogou também na China e na Coreia. Qual dos dois países foi mais difícil a adaptação, tanto com a cultura quanto com a língua e também língua dos dois, né? Os dois países são muito difíceis, né?
Mas, assim, em termos de adaptação com a comissão técnica, não sei se eram originais da própria Ásia ali, ou tinha tradutores para os jogadores de fora. Como foi essa experiência lá na Ásia? Então, questão de comissão técnica, a gente não teve, eu não tive a experiência de pegar um treinador estrangeiro, porque na Coreia foi um brasileiro, né? Era o auxiliar do Ney Franco aqui no Brasil, Moacir Pereira, e o auxiliar era o Denis Ivamura, que era aqui do Curitiba, e eu tinha trabalhado com ele aqui. Então, essa questão da comissão técnica foi bem tranquilo, assim, né? O preparador físico, Walter Grasma, que foi muito tempo preparador físico do Vadão, do finado Vadão. E na China também eu peguei o Alexandre Guimarães, que foi da seleção da Costa Rica, brasileiro naturalizado costarriquenho. Então, eu peguei treinadores que falavam a minha língua, brasileiro, então eu não tive problema com isso. Mas a parte de adaptação nos dois países foram bem complicadas, assim. A Coreia, que foi onde eu fui primeiro, em 2012, eu creio que a adaptação foi mais da questão de jogo mesmo, a questão de entendimento de jogo, assim. A Coreia, a parte física da Coreia é muito forte mesmo, e eu falo com toda certeza que é mais forte que o Brasil, até em termos de nível físico, em questão da liga. Os coreanos são muito fortes fisicamente, então, assim, eu tive que me adaptar muito, assim, para mudar meu jeito de jogar, a questão a dinâmica. Ainda em 2012, eu não tinha uma ideia tática, assim, tão apurada, assim, um conceito tático de fora, né, na questão do extremo, de você receber por fora, não receber tão por dentro. E aqui no Brasil a gente jogava com 2 meias, né, aquele quadrado, que hoje não se usa mais. Então você fazia, quando você estava por fora, você vinha por dentro, recebia. Né? Se estava por dentro, você dava a volta por fora, recebia por fora. Lá não, ou você jogava aberto, ou você jogava atrás do atacante, né, como segundo atacante. E geralmente por dentro você não recebia a bola. Então foi uma adaptação muito grande, assim, a questão física e tática lá. Então os primeiros meses meu, assim, cara, com a comida, com o idioma. O idioma nem tanto para te falar, porque assim, o coreano é tão difícil de você aprender. Só que como tinha muito brasileiro, joga muito brasileiro na Coreia, os coreanos falam um pouco português, sabe? Então eles sabem conversar com você um pouco inglês, um pouco português, mímica. Então você consegue se comunicar fácil com eles, e ainda mais a linguagem do futebol que é muito fácil, né? Não é tão difícil assim. Então a minha adaptação foi mais física e tática, e assim, eu confesso que foi muito difícil para mim mesmo, tendo qualidade para poder sair da marcação, mas foi muito difícil. Mas também quando eu me adaptei para o segundo semestre, que aí também a gente chegou com -15, né, no campeonato, frio pra caramba, e eu não estava acostumado com isso. Para o segundo semestre, que era verão na Ásia, assim, e eu já estava adaptado, realmente foi uma grande temporada minha aqui. E quando eu retornei para o Brasil, o nível físico foi bem diferencial. Todo mundo via, mesmo eu com as dificuldades que eu tinha, né, que eu tive de lesão, eu estava jogando aberto e com muita velocidade, assim, batendo e voltando, marcando lateral e tal, e coisa que aqui o pessoal não estava acostumado comigo fazer isso, né? Então, essa adaptação minha na Coreia foi muito assim. E eu voltei para o Brasil, fiquei um tempinho no Avaí, já fui para a China. Já a China já é um estilo mais brasileiro, os chineses já são um pouquinho mais preguiçosos, assim, já mais vai tentando levar mais na dele. Então, o chinês já é mais focado, assim, na questão de tática, físico, passe. Então, o jogo chinês, os caras correria, mas é mais de boa, sabe? Linha lá atrás, deixa você dominar a bola. Então, assim, se for ver de futebol, eu gostei mais de jogar na China, né? Mas de país, sem dúvida nenhuma, que a Coreia foi muito melhor e uma liga muito mais forte. E a gente vê, né, jogadores que vão toda a China, às vezes, tipo, o rendimento às vezes, um pouco baixo. Quando você retornou para o Brasil, você sentiu essa diferença? Você teve essa... Demais. Uns 3 meses, assim, para eu readaptar, cara. Readaptar, assim, a condição física brasileira, assim.
Eu lembro que eu estava num programa em São Paulo, o programa do Neto, né? E aquele tempo que o Wagner Love voltou pro Corinthians, né? E ele estava sendo bastante criticado e tal. E o pessoal falando, e eu falei, cara, é totalmente diferente, cara. Até ele adaptar o futebol brasileiro, o jeito de jogar, vai demorar, entendeu? Porque ele estava acostumado lá. Cara, lá é assim, você tá no meio campo, né? Vou dar um exemplo bem prático. Você tá no meio campo, você recebe a bola, não tem pressão, entendeu? Eles descem a linha, né? Desce a linha, você recebe. Você vai levando a bola, você vai, sabe? Você começa a ter uma ação mais forte a partir da intermediária para frente, entendeu? Então, você não treina muito, né? Ainda, tipo, eu creio que agora, isso eu joguei em 2013, né? A cada ano que passa, o futebol cresce em todo o mundo, né? A questão física, tática, né? E até estava assistindo o campeonato chinês aqui, o Guangzhou e o outro Guangzhou, né? Os dois da mesma cidade, e eu já via muita diferença da minha época, né? E a gente está falando em 2013, né? Quase 7 anos aí atrás. Então a diferença física aumentou muito. Você citou até uma posição que é dois caras aqui no futebol, aí no futebol paulista que é muito questionado das torcidas, né? O Ramírez, que veio também da China do Palmeiras, e o próprio Hernanes, que a torcida estava começando a questionar. Então, bacana fazer esse questionamento e tudo mais, que a gente não sabia que eles baixavam a linha. É bem difícil, cara. Assim, ó, a programação nossa, para você ver, uma programação de semana. O jogo no sábado, quinta-feira já baixa tudo o nível físico, cara. Você faz uma bola parada, uma situação ensaiada ali, acabou o treino, cara, entendeu? Aí na sexta-feira, isso quinta-feira aqui no Brasil, antes, 2 dias antes do jogo, você faz um coletivo forte, entendeu? Aí você vai a bola parada e tal, né? Você vai um dia antes, você treina 30 minutos no estádio, que você for jogar ou em casa ou fora, você vai pro estádio, faz uma finalização, reconhecimento do gramado, acabou, só para suar, entendeu? Aí você joga, tem 2 dias de folga. Entendeu? Então, assim, ó, quem não joga os 90 minutos direto, cara, eu comecei assim, já tinha uns 3 estrangeiros lá, então eu tive que buscar meu espaço. Às vezes eu entrava 30 minutos. Cara, era 2 dias praticamente sem fazer nada, jogava 30 minutos e 2 dias de folga, velho. Era 5 dias, velho. Pô, ainda não comendo a comida assim, adaptado. Cara, você comia algumas besteiras, velho. Daqui a pouco, pô, eu cheguei assim, falando português, pô, cheguei bem trincado, forte. Pô, passou 2 meses, já tava com barriga, pô, entendeu? Então é bem complicado, cara, não é fácil. Aí você tem o que tem que fazer? Treinar por fora, fazer os condicionamentos e tal, né? Mas não é fácil. Mas eu creio que agora, com certeza, tenho certeza absoluta que melhorou muito, vários profissionais e contrataram muito cara de alto nível, treinadores de nome que trouxe comissão toda. Com certeza a China evoluiu demais nisso aí. Se eu não me engano, em 2010 você teve uma lesão muito grave, né, Ednilson? Quando você atuava, acho que foi em 2010, não lembro. Na verdade, foi em 2007 no Corinthians. 2007? Aí cara, fui tendo várias sequelas através disso, aí foi tendo cirurgias em cima de cirurgia para tentar corrigir. Em 2010 eu fiz uma muito séria também, devido a essa de 2007. Foi a da patela, que quebrou a patela no meio, né? Isso. Mas era até a minha pergunta que eu ia fazer também. Se eu não me engano, ela foi comparar até a lesão do Ronaldo. Né? Foi comparar até mais grave, né? O que passou na sua cabeça nessa época? Você estava jogando e como foi para você retornar aos gramados depois dessa lesão? Até retomar a confiança, né? Então, na verdade, assim, eu tive uma lesão muito séria em 2007. Eu saí do Paraná Clube, aqui que a gente fez a Libertadores aqui, e eu retornei pro Corinthians, né? Que eu tinha um contrato com o Corinthians. E eu comecei a jogar o Brasileiro e assim, eu tava praticamente vendido, né? Eu machuquei numa quarta-feira aqui contra o Atlético Paranaense. E no sábado eu ia viajar para o Shakhtar, né? Ia viajar para a Ucrânia. Eu e o William, naquele jogo que o William fez os 2 gols, os primeiros gols no Corinthians. E a gente ia junto lá pro Shakhtar.
e acabou eu tendo essa lesão. Eu rompi o cruzado anterior, o cruzado posterior e o canto póstero. Então, de 4 ligamentos, eu rompi 3. E assim, e a recuperação minha foi boa, foi ótima, assim. Eu recuperei como se tivesse um ligamento cruzado mesmo em 6 a 8 meses. Porém, como foi muito ligamento, eu tive que tirar enxerto do outro joelho, o joelho esquerdo, para poder fazer o enxerto no joelho direito. Aí foi aí que tudo começou, assim, tipo, o direito, o esquerdo ia ajudar o direito, né, ali no começo e tal. E acabou que, devido a essa tirada desse enxerto, né, o tendão patelar, acabou que deixou fraco o joelho esquerdo. E como o joelho esquerdo vai, no começo da volta, vai tendo a maior carga, né, para tentar não sobrecarregar a perna operada, o joelho operado, eu comecei a ter uma tendinite crônica, né? O tendão foi ficando fraco, foi ficando fraco, foi ficando fraco, aí eu tive que fazer uma cirurgia, tirar outro tendão meu, o semitendíneo, e furar a patela no meio, furar a tíbia e fazer uma moldura, né, para tentar, para fortalecer esse tendão de novo. Mais de 6 a 8 meses para recuperar. Beleza, ficou ok, a tendinite melhorou, porém, na furada da patela, no meio, eu comecei a sentir dor nos furos, nas beiradas, e eu falando, tô com dor, e ressonância não dava nada, os médicos não entendiam nada, e isso já estava indo para 2 anos e pouco. E eu tô com dor, e nada, não saía nada, e até que em 2010 eu joguei com dor, jogando com dor, joguei em 4 jogos ainda pelo Avaí, eu já tinha saído do Corinthians, já um grupo de empresários aqui da LA Sports me comprou, fui pro Avaí, né, onde eu fiquei bastante tempo lá. E eu voltei no Moisés Cohen, que foi o médico que me operou, acabou a temporada 2010. Pelo Avaí eu voltei, fui consultar o médico, ele, cara, não conseguia levantar a perna, assim, fazer tipo uma extensão, assim, na maca. Aí o doutor Moisés Cohen falou, não, faz um raio-x ali. Aí eu fiz raio-x, minha patela quebrada, assim, no meio, sabe? E aí ele falou, cara, como você conseguiu jogar com isso, cara? Eu falei, eu não sei, cara, eu só falei que eu tava morrendo de dor. E isso é remédio, infiltração, um monte de coisa, né, cara? Que isso eu machuquei em 2007, eu tô falando isso em 2010, então foram quase 3 anos, né? E assim, com muita dor, todo esse tempo de 2007, a recuperação de 2008, 2009, 2010, eu nunca joguei sem dor, né? Então era ida e volta, ida e volta, ida e volta. Aí detectou isso, que a patela estava quebrada. O nosso corpo acaba tendo uma ação para se defender, criou um calo ósseo no meio, serviu como tendão ali, segurou, não sei, cara, só por Deus mesmo, não sei como que foi isso aí. Aí eu tive que fazer a reconstrução da patela, tirar o osso, enxertar, fazer toda uma cirurgia aí, e com 24 anos, né? Com 24 anos para 25. E confesso, assim, que eu levei até essa época, até essa cirurgia, eu levei muito bem, cara. Levei muito bem. Eu acho que é um dos meus maiores títulos, até mais que o Brasileiro, Copa São Paulo, o que eu vivi de bom no futebol, Paraná, aqui na Libertadores. Eu acho que foi o maior título que eu tive, foi a superação de voltar a jogar futebol e voltar em alto nível, né? Essa é a maior alegria que eu tenho. Se for falar algum orgulho que eu tenho no futebol, pode ter certeza que eu vou falar isso aí, a minha volta, porque realmente foi algo muito delicado, né, muito complicado de um atleta passar. E em 2010 eu ia largar. Falei, cara, me faz a cirurgia e eu não quero mais jogar futebol, não dá mais para mim, não aguento mais. Porque, assim, isso era só questão de saúde, mas aí vamos pro lado esportivo. Eu estava no Avaí, a torcida me cobrava, que eu não voltava, chinelinho, DM, não voltava, essas coisas pejorativas que a torcida, a imprensa, tá roubando o clube, isso, e eu só queria ter saúde, né? E então foi muito complicado o emocional, assim. Graças a Deus, a minha cabeça, Deus, família, amigos que eu tive ao longo da minha carreira, da minha vida, me ajudaram demais nisso, né? Hoje
Consigo falar isso muito bem, sem frustração nenhuma, de onde você poderia chegar sem as lesões, como você é hoje, né? E graças assim a uma palavra da minha mãe, eu consegui, através de Deus, sim, buscar força para voltar a jogar futebol. Eu falei, mãe, tô parando de jogar, não quero mais, não aguento mais, vou... Qualquer pessoa, assim, né, tendo um filho ou tendo um amigo jogador, eu com certeza ia falar, não, tá maluco, continua, segue sua vida. Né? Minha mãe falou assim, pode parar, meu filho, você pode ser bom em outra área, não tem só o futebol, você é um menino inteligente, você pode seguir outra vida. E olha, assim, eu precisava do futebol, minha família dependia exclusivamente de mim, não era... Minha família não veio de um berço de ouro, não era classe média, era classe baixa, baixa mesmo. E se eu ouvir da sua mãe isso, tá bom, meu filho, segue outra carreira, por incrível que pareça, deu um efeito ao contrário, né? Eu falei, não, eu vou buscar isso aí, eu vou voltar, eu vou jogar em alto nível, junto com o médico, falou, não, você vai voltar. Então eu recuperei, né? E hoje eu somo aí 10 cirurgias nos 2 joelhos, né? Contando todos. E hoje é o meu maior motivo de alegria. Depois disso aí, eu voltei para o Paraná, joguei uma Série B, fui bem, recuperei totalmente, eu comecei a jogar sem dor, aí fui para a Coreia, né? Comecei a jogar bem, fiz uma temporada boa, fui para a China, aí voltei para o Ceará, Red Bull, aí eu comecei a rodar, né? E para mim, depois de 2012, ali, que 2011 que eu fiz a cirurgia, voltar a jogar foi o meu maior prêmio, né? Então, tudo para mim que passou da minha carreira, da cirurgia para cá, tudo foi bônus, tudo foi prêmio, tudo foi extra na minha vida, né? Na minha carreira. Então, sou muito agradecido por isso também, né? Por tudo que eu vivi aí, por mais que foi de lesões, de tudo. Né? Hoje eu tenho uma família maravilhosa, filha, tenho amigos maravilhosos que eu não sei se eu não tivesse a lesão, poderia chegar em seleção e em vários outros clubes, mas eu não troco o que eu tenho hoje, de amizade, de família, de tudo que eu tenho hoje, eu não troco por uma coisa que eu não sei, mesmo sendo boa, né? De ser um grande jogador, mais famoso, ou jogar em vários lugares que eu queria, mas não troco o que eu tenho hoje por uma coisa que eu não sei o que eu poderia ser. De bola. Vitor? Boa. Qual que é o jogo mais importante da sua carreira? Eu sempre pergunto isso para os nossos atletas convidados. Sempre com uma curiosidade bacana. Qual que é o jogo mais importante para você? Um jogo mais importante. Cara, teve muitos jogos importantes assim, cara. Mas, assim, que marcou, assim... Eu vou usar dois jogos, assim, que me marcou bastante, cara. Um foi a final da Copa São Paulo, né? Apesar de ser juniores, mas foi uma final, Pacaembu lotado, né? E a gente perdendo de 1-0, eu fiz os 2 gols da final, acho que eu de 3-1, né? Eu entrei e fiz os 2 gols, né? Então foi um jogo bem marcante para mim, essa final, né? E aqui no Paraná Clube, na Libertadores, vários jogos foram muito assim. Eu acho que foi o maior nível que eu cheguei na minha carreira, assim, de explorar o máximo do meu potencial. Teve um jogo fora de casa contra o Maracaibo, primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, que eu dei 2 assistências e fiz um gol, ganhamos de 4-2 fora, lá na Venezuela. Eu acho que foi um jogo histórico, assim, para mim. Lucas? Agora, já que você falou de jogo, eu vou mais pro técnico. Qual que é o técnico que te marcou? Falar, esse técnico que me ajudou ou me atrapalhou? Qual foi o técnico que te marcou? Então, cara, eu gosto de usar alguns exemplos, assim, para não ficar só em um, porque como eu passei em vários, então Sim. teve alguns que marcaram, assim, né? Um que me marcou muito no Corinthians foi o Tite, assim, aprendi demais com ele, me ajudou um monte, né? Em 2004, chegou Oswaldo de Oliveira e me desceu para os juniores do Corinthians. E aquilo, pô, foi forte, foi até mais forte, assim, do que a questão da lesão. Porque eu nunca tinha jogado no Júnior, me desceu para o Júnior do Corinthians e tal, e assim, eu não estava tão bem assim, né?
fisicamente, enfim, uma situação de estar mal, uma fase ruim. E não era para ter descido, né? E ele me desceu pro juniores em Itaquera, tal. Fiquei um tempinho ali, 5, 6 meses. E o Tite chegou em 2004. Não sei, cara, eu acho que por Deus mesmo, ele chegou, foi visitar a base. E eu andando no corredor assim, ele me viu. E eu tinha jogado contra ele quando ele, em 2004, em 2003, ele estava no São Caetano e me viu assim, falou: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Não, me desceram para jogar no Júnior e tal." Ele falou: não, pode subir, sem nem ter apresentado ainda, cara, assim, não tava indo o trabalho. Não, pode voltar, volta, te quero lá. Não, pode voltar. Então, assim, foi um cara que me marcou, me ajudou pra caramba, questão de competitividade e tudo. Assim, em termos de treinador, foi o melhor que eu peguei, assim, foi o que eu mais tenho referências boas, assim. Tive vários outros, né, mas, assim, o que mais me marcou foi esse. E o que eu mais joguei, o que eu mais, assim, fui explorado, assim mesmo, do meu potencial foi o Zete. Enquanto eu era treinador, o Zete no Paraná, aqui na Libertadores, foi o treinador que eu mais pude jogar o meu melhor futebol. Oh, legal, pô. Diego? De Nelson, no início da entrevista você disse que jogou futsal. Na sua opinião, a formação dos jogadores, ou da grande maioria dos jogadores, deve ser iniciada no futsal? Cara, deve, velho, deve, porque realmente o futsal faz muita diferença no, na, na base, nos fundamentos, na questão de inteligência. Eu acho que o Brasil perdeu um pouco disso, né, de formar jogadores que veio do futsal, assim, né, perdeu muito, assim. Eu não estou acompanhando tanto, assim, você que vive mais pode até falar mais sobre isso. Mas na minha época, praticamente do goleiro ao atacante, todo mundo jogava futsal. Todo mundo jogava campo e salão. Até os 12 anos, você jogava campo e salão. Chegava dos 12 para frente, você tinha que optar, né? Você tinha que optar jogar salão ou jogar campo. Eu vou te falar, eu joguei até os 14 e eu queria ser jogador de futsal, eu não queria ser jogador de campo. Tanto é que quando eu comecei dos 11 para os 12, comecei a jogar salão e campo, cara, minha adaptação no campo foi, cara, era tudo muito gigante, eu corria. Quando eu fui ver, eu estava no meio campo ainda. Então essa adaptação era bem complicada, assim. Mas a parte técnica, cara, a parte de resolver problemas curtos, assim, sabe? Situações complicadas, que é o que o nosso futebol brasileiro fazia e fazia muito bem, né? Ainda faz, mas eu acho que em menor escala, assim, menor quantidade. Antes, a maioria dos jogadores tinha isso, né? E eu acho que acabou muito. Hoje o moleque já vai. Antes tinha os campinhos de terra, as escolinhas eram mais fortes. Hoje já é sintético, já é mais aquela. Todo mundo hoje tem um pouquinho mais de condição, tem a sua chuteira bem certinha pelo pai. Assim, as famílias têm mais condição, eu acho, assim, sabe? Então perdeu aquela questão, né, de, pô, cara, eu vou jogar porque eu preciso muito, né, e assim, mudou também a questão do futebol, né, hoje o futebol não é só saber jogar futebol, não é só ser talentoso, né, hoje você precisa ter uma cultura melhor, ser um pouco mais inteligente, né, não adianta só driblar, pega um cara habilidoso, vê e dribla, não, cara, taticamente hoje está muito forte, então você tem que ser inteligente. Hoje um jogador que tem um bom passe, é um cara técnico, bom, né? Principalmente aí, se vier do futebol, inteligente, pensa o jogo, sabe estar nos espaços, eu acho que ele é muito mais produtivo para a equipe, para o futebol, do que um cara habilidosíssimo, né? Então, o futebol mudou muito. Então, eu sempre nas lives assim, eu tomo cuidado de falar do meu tempo com o tempo de hoje, né? Mudou muita coisa e como eu não sou torcedor, eu não sou não vejo pelo lado emocional, eu tenho que falar aquilo que eu vivi, né? Eu não posso ser incoerente e chegar a falar, minha época era assim, hoje é uma teta, hoje os jogadores não têm qualidade. Cara, eu acho que não é isso, cara. Eu acho que os jogadores continuam tendo qualidade, só que mudou o estilo de jogo, né? Hoje você tem que pensar, hoje não adianta você segurar a bola muito em várias zonas, tem muita pressão, coisa que antigamente não tem.
se você for falar de tecnicamente, antigamente muito melhor, os jogadores muito mais qualidade técnica, só que hoje mudou. Antigamente não tinha a pressão, jogar em 30 metros que tinha antigamente, né? Ser testado fisicamente os jogadores que naquela época eram mais boleiros, jogadores de futebol do que hoje atleta. Hoje o cara é trincado, o cara é forte. Então, para você daquela época, por exemplo, aquela época a gente tinha um volante que marcava a gente assim, era um volante. Hoje é o time inteiro. Hoje o meia te marca muito forte, né? Então, assim, você passa do cara, se você não tiver muita força, o cara te rouba a bola de novo, tem uma pressão, então você tem que pensar muito rápido, né? Então, assim, mudou muito, não dá para você analisar assim as coisas do passado e tal, né? Então, assim, por isso que eu falo que hoje, mais ainda, precisaria do futsal, porque o futsal é muito rápido, até o futsal mudou muito também, né? Então, eu acho que se hoje tivesse mais jogadores que começassem no futsal, com certeza o Brasil seria mais diferenciado ainda. O Falcão citou uma vez isso, que a criança que começa no futsal tem muito mais contato com a bola do que começa no campo, né? Tem mais interação com a bola. Você tocou num ponto importante sobre resolver problemas, né? O futsal dá isso, né? A resolução de problemas mais rápida, né? Sim, é exatamente isso, cara. A gente, dependendo dos níveis que joga, né? Eu aprendi uma coisa até no Red Bull. Em 2014 joguei no Red Bull, né? E o Red Bull tem uma filosofia muito legal, assim, uma metodologia de trabalho assim diferente de tudo que eu peguei, assim, de Corinthians, vários clubes, assim, ele tem uma metodologia dele própria, assim, né, de estilo de jogo, né? Joga no 4-3-3, né? Esse estilo que trouxe da franquia, né? A franquia toda joga assim, né? Desde a base, desde o profissional, todo mundo joga assim. E a gente estava jogando uma Série A2, que foi a que a gente subiu, que o Bragantino subiu para a primeira divisão, né? Tive a oportunidade de jogar naquele time. E a comissão técnica avaliando, assim, com análise de desempenho, né? A gente avalia no jogo treino, né? Eu jogando, eu estava pela esquerda, que eu gosto mais de jogar pela esquerda, e a esquerda fechada. A divisão pede que o jogador, trabalhe ali, vira o lado para pegar o outro lado sozinho e você fazer um contra um do outro lado sozinho numa virada de jogo, né? E o auxiliar falando assim, ó, você é um estilo de jogo que você consegue resolver o problema aqui, né? O time grande, quando você joga em time grande, você resolve o problema ali. Às vezes você não, ali mesmo você resolve o problema. E eu acho que isso é muito do futsal, sabe? Muito do futsal você resolver em espaço curto, né? Então quem não tem tanta essa adaptação, ele tem que fazer esse jogo mais balanceado para poder pegar com menos espaço, com mais espaço, tudo. Então, essa fala dele, para mim, resume muito isso o futsal me trouxe, né? Poder resolver problemas ali curtos e sair com jogadas, assim, como que eu posso dizer? Criatividade, né? Resolver problema ali no espaço curto. Show de bola. A gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, Ednilson. A gente tem 2 quadros bastante tradicionais aqui que deixam os convidados de cabelo em pé, né? Vou estar passando a bola para o Vitor, tá apresentando o primeiro, e eu volto com o segundo. Pode ser, Vitor? Pode ser. O quadro chama Aí é Categoria, onde nossos convidados escalam, no caso seu no campo, os 11 melhores jogadores brasileiros atuando na Europa ou no Brasil e o melhor treinador para você. Tá. A sua seleção brasileira, no caso. Mas só brasileiro. Só brasileiro. Isso, os atletas em atividade hoje. Em atividade, tá. Alisson. Lateral, cara. O Daniel Alves está... Na atualidade, ele não vem bem, assim, né? Mas, cara, eu vou de... Todo mundo se confunde, né? Com a lateral direita aí. Cara, lateral. Eu vou deixar ali, vou começar na esquerda ali. Eu acho que o Alessandro, né? Da Juventus. Alexandro, né? Alexandro. O Alexandro, eu acho que está muito bem na Juventus. Zagueiro, o
o Marquinhos. E eu iria de Rodrigo Caio. Na lateral direita, cara, pior que não tem muita opção assim, cara, é difícil, mas, cara, eu vou de Danilo. Eu ia falar do Danilo mesmo, eu vou de Danilo. Até por renovação mesmo, assim. O Emerson, Danilo. né? Também vem crescente lá no Betis, mas... Eu não acompanhei, assim, eu tô meio por fora, assim, tanto, então não vi muito, assim, pode ser que seja, assim, mas vai de Danilo, assim. Volante, Casimiro, eu acho que domina muito bem ali, tá jogando muito ainda no Real. Casimiro, vou de Arthur e, cara, Arthur, que meio, cara. Vou de Coutinho, Arthur e Coutinho ali, que manter ali o padrão. Douglas Costa, Neymar e Richarlison. Eu acho que para mim esses seleção tá legal. Acho que o Richarlison encaixa mais que o Firmino, apesar do Firmino joga muito no Liverpool, mas eu acho que na seleção tem um Gabriel Jesus, mas ele tá jogando mais aberto, não dá para tirar o Douglas Costa ou o Neymar ali aberto. Então eu colocaria o Richarlison ali pelo que ele tem feito aí na Premier League. E o Gabigol? Cara, o Gabigol, eu acho que ele jogaria melhor se fosse no 4-4-2, numa linha de 4, assim, 2 linhas de 4, jogaria 2 atacantes, sabe? Ele como 9, só ele ali na frente no estilo de jogo da seleção, eu creio que não ia ser tipo o Firmino, assim, sabe? Ele não... Acho difícil ele ter uma liberdade que ele tem no Flamengo, assim, sabe? Numa questão tática de jogo. O Neymar já tem essa liberdade... fica difícil muitos jogadores ter várias liberdades ali, você não tem que cumprir um papel ali, sabe? Então, é bem complicado, assim. Eu acho que não teria espaço para ele, assim, pode testar e pode dar certo, né? Mas eu vejo, assim, como iniciando o jogo, assim, o Richarlison, eu acho que faz o melhor papel ali de 9, ali forte, cabeceia bem, tem força, tromba com o zagueiro ali, consegue sair um pouco da área, tem qualidade. Eu acho que o Richarlison, para mim, é a melhor situação ali. Treinador, eu gosto muito do Tite, cara. O Tite, por mais que o pessoal tenha criticado ele aí, feito aí, cara, ele tem feito um bom trabalho, por mais que a seleção caiu um pouco depois da Copa aí, mas, cara, a seleção, não vejo outro treinador brasileiro, Renato Gaúcho, outro treinador aí que faça o que ele faz, velho. Eu acho que a maioria é tudo convencional, o cara faz o feijãozinho com arroz, não tem muita situação tática, assim, questão de sair com o goleiro, ter coragem de jogar mesmo, e eu vejo que o Tite é o melhor. Boa. Agora a gente vai para as rapidinhas do Futático. São 15 perguntas. Eu faço aí para você. Você responde numa frase, numa palavra. Fica a seu critério aí. Beleza? Tá. Fechado. Vamos lá. Defina de Nelson. De Nelson. Cara do bem. Cara do bem. Que gosta de estar com energia positiva, com o ambiente todo positivo. Esse é o de Nelson. Um ídolo no esporte, em geral. Um ídolo no esporte, cara. Cara, tem alguns bons aí, mas... Cara, eu gosto muito do Alex, cara. Alex Cabeção. Gosto muito dele. Se não fosse jogador, seria? Difícil pensar em outra coisa. Agora tem várias coisas aí. Tô jogando futebol, tô fazendo um monte de coisa, mas... É difícil, cara. Olhando lá para Taboão, onde eu saí, cara, difícil, cara. Eu vou te falar, vou falar bem a realidade, tá? Independente de estudos, não. Com certeza eu ia ser meu pai pedreiro. Eu ia seguir o exemplo, cara. O melhor clube que jogou? Corinthians. O melhor treinador com quem trabalhou? Tite. Um conselho que você daria para o Dinelson, o Dinelson de hoje daria para o Dinelson daquela época, como jogador, em 2003? Ter paciência.
O Neymar será melhor do mundo, hein? Para mim, ele é o melhor do mundo, cara. Independente de coisa aí, o que for, para mim ele é o melhor do mundo. Joga demais, fenômeno. O jogador mais resenha com quem você trabalhou? Perdigão. Ele é bravo, hein? Essa aqui é do Luiz Fabiano. Bater o pênalti ou ajudar na briga? Bateu pênalti, nem tamanho eu tenho para isso, cara. A melhor dupla de ataque que você precisou dar assistência? A melhor que eu joguei? Isso. Tevez e Neymar, sem dúvida. Um meio-campo que se assemelha com as categorias do Dinelson. Em geral, pode ser, não precisa ser brasileiro. Iniesta e Xavi. Um título mais marcante. O título mais marcante, campeão brasileiro, 2005. No futebol brasileiro, eu mudaria? Eu mudaria. Cara, tem muita coisa para mudar, mas eu começaria pela imprensa, cara. Começaria pela imprensa. Cristiano Ronaldo, Messi ou outro jogador? Neymar. O gol mais importante? Final da Taça São Paulo. E para fechar, Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Puta que parola, velho. Cara, pra mim, o fenômeno é o fenômeno, velho. Onde ele tá, interessa, pode estar o João, pode estar o Dinelson aí no meio dessas coisas aí, vai ser o Ronaldo. Boa. Passar a bola para meus companheiros aí, deixar suas considerações finais. Lucas? Beleza. Obrigado, Ednelson. Obrigado por ter atendido a gente tão bem aí. E sucesso no que você venha fazer aí. Não sei se você está jogando ainda ou não está, mas sucesso Parei. na sua carreira aí. Legal, obrigado, cara. E obrigado. Diego? Ednelson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito sucesso aí nos seus projetos. Espero que em um outro momento nós possamos estar conversando novamente com você. Muito obrigado. Valeu, Diego. Tamo junto. Legal demais o papo com você, cara. Vitor Hugo? Obrigado, Dinelson, por ter aceitado o nosso convite. As portas do canal vão estar sempre abertas. Sucesso na vida. Muito obrigado novamente. Valeu, Vitor. Nelson, muito obrigado por ter aceito aí o convite do Futático. A gente é bacana demais essas resenhas com ex-jogadores. A gente traz bastante treinador, né? Professor de escolinhas. E quando vê um ex-jogador é bacana demais, cara. Fica à vontade para deixar suas considerações finais, divulgar a rede social. A palavra é sua aí. Legal, cara. Primeiramente, foi um prazer estar com vocês. A gente trocar uma ideia, trocar os papos, né? Contar as histórias que vivemos no futebol. É muito legal mesmo. E, assim, hoje eu parei de jogar futebol, não anunciei assim nas redes sociais, mas parei, não tem esse problema de anunciar que hoje eu não jogo mais. Moro em Curitiba. Hoje eu tô bem por fora, assim, bem por fora, é um modo de falar, né? Eu tô nessa parte mais do futevôlei, né? O futevôlei é uma modalidade aí que está crescendo demais no Brasil. E eu tô jogando, tô apaixonado por isso. Hoje, né, na verdade era uma brincadeira, um negócio, um lazer. Hoje eu tenho uma empresa, né, tenho um pé na areia, né, que aqui em Curitiba é uma quadra de esportes na areia, né, mas a gente é muito focado no futebol. Tem um CT, a gente tem mais de 100 alunos aí de futebol, e a gente tem várias coisas. Hoje eu sou vice-presidente de futebol, né, da Federação Paranaense de Futebol. Então, estou muito engajado nessa modalidade, né? Também colocando toda a experiência que eu vivi no futebol, podendo me agregar e agregar na modalidade, né? Então, estou muito nessa área, assim, mas quero um dia voltar para o futebol, nessa parte mais de gestão, de diretor, né? Poder auxiliar ali tanto treinadores, diretores, a parte de diretoria como de jogador, aquilo que eu vivi, né? Então,
Tô mais nessa área aí. Então, assim, a minha vida hoje é jogar futebol, administrar essa empresa. Estou abrindo outra quadra de futebol também, então são duas, mais as outras coisas que eu estou fazendo aqui, né? Então, estou muito feliz, né, nessa parte. Eu fiquei 2 anos de transição, né? Então, hoje eu estou com 34 anos, mas poderia jogar mais uns 2. Aí, mas eu decidi parar bem, assim, parar tranquilo, sabendo do que eu sofri, realizei, dificuldades, mais derrotas do que vitória, porque o atleta profissional de alto rendimento mais perde do que ganha, né? E então estou muito feliz. Quem vier para Curitiba aí e querer conhecer o futebol, venha conhecer o Pé na Areia aí. O Instagram Esportes na Areia, o Pé na Areia, né? O meu é de Nelson Lima. Quem quiser acompanhar aí, eu estou mais nessa modalidade aí. E foi um prazer estar participando com vocês aí, trocando essa ideia. E estão convidados. Vier para Curitiba aí, venha conhecer o Pé na Areia. Boa, show de bola. Vocês estão vendo aí, né, galera? Conteúdo em primeira mão, hein? De Nelson anunciando que aposentou aqui no Futático, hein? Aí, nossos convidados aí, meus parceiros aí já sabem, né? Vamos para Curitiba. Agora já temos lá acompanhar o trabalho do Ney, que virou treinador. E temos agora também o futebol aí com o de Nelson, hein? Pô, o Ney é irmãozão, cara. O Ney é desde escola em Campinas, derby, juvenil. O Ney é meu irmãozão, cara. É um dos grandes irmãos que eu tenho no futebol, é o Ney, cara. Um cara maravilhoso. E tá brincando aqui, mesmo com aquele joelhão dele, mas ele é muito forte. Tá jogando futebolzinho aí. Torcendo demais pro Ney, cara. O Ney é sensacional, cara. Boa, bacana. Rapaziada, vocês já sabem, né? Ativa aí a sineta marota. Deixa seu like aí, que em breve tem conteúdo novo de novo, hein? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Fui!